O tema da aula de hoje, do vídeo de hoje, é IA na captação de alunos. Inteligência artificial na captação de alunos, transforme seus leads em matrícula. Leads são as oportunidades que a gente recebe todos os dias aí para transformar isso em matrícula. Então, a gente decidiu trazer esse tema principalmente porque, além de muitas escolas perguntarem para a gente como usar, o que fazer, como é que funciona, a gente quer trazer a visão de o que realmente é e para que realmente serve e como que vocês podem fazer para implementar isso na escola de vocês. Lembrando que a IA, turma, quando a gente fala de captação de aluno, ela pode estar integrada em diversas fases do teu processo de captação, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar excepcionalmente sobre a parte comercial, tá? Por que que eu digo isso? Você pode usar IA, por exemplo, para montar criativos, vídeos, imagens para você usar na tua rede social. Você pode usar o IA para construir textos para o teu site, para montar o teu site. Você pode usar IA para até fazer a gestão da parte pedagógica da sua escola. O foco da live de hoje é na parte de conversão. É do nosso pilar aqui, do nosso método do Matrículas, conversão que encanta, e a gente vai falar sobre captação de alunos através da IA aplicado na parte comercial, tá? Bora lá. Eu, antes de passar para o próximo slide, eu queria só que vocês me confirmassem se está todo mundo enxergando a tela, todo mundo está vendo a apresentação? Estou. IA na Boa. captação de alunos. Transforme seus leads em matrículas. Maravilha, Armindo. Obrigado, Jacinara. E vamos embora, então. Sugiro que, turma, não é um tema arroz com feijão, tá? É um pouco mais complexo, então sugiro que, cara, você já pegue sua água, já pegue o seu biscoito como o seu Armindo e vamos sentar, porque tem bastante coisa que pode ser que vocês nunca ouviram falar no processo aqui e que muda o jogo, tá? Lembrando que para quem, não sei se vocês chegaram a participar de alguma live nossa, mas para quem não participou anteriormente, normalmente a gente entrega esse material no final, depois de uma avaliação da live, tá? E eu vou compartilhar isso com vocês, porém, eu coloquei um extra nessa live de hoje, eu vou entregar também para vocês um checklist de implementação disso, do que eu vou ensinar hoje aqui para vocês, tá? Se vocês ficarem com algum tipo de dúvida, fica super à vontade em levantar a mão, pergunta, contexto, enfim, é só levantar a mão aí ou escrever no chat que a gente se fala. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de IA no contexto de conversão, ela significa o quê? Não substituir o teu time de venda, não substituir as pessoas de venda, de certa forma, mas a gente tornar isso mais fácil de lidar e mais escalável, otimizando várias coisas que a gente vai ver no decorrer da apresentação. Então, nesse slide, eu trago aquela provocação, poxa, você gera 100 oportunidades, por que só 10 viram matrícula? Ou, às vezes, nenhum vira matrícula, ou muito menos do que isso. E a gente repara que, pegando uma base de dados, muita escola foca em gerar mais oportunidade, investindo mais em anúncio, mas o verdadeiro problema normalmente não está em gerar novas oportunidades ou trazer mais volume de oportunidade, e sim o que acontece depois que ela chega. E a gente entra para vários contextos, a gente até coloca como título que o ralo da matrícula provavelmente está no seu processo de atendimento, e a gente já bateu isso diversas vezes, em diversos cenários, com diversas escolas, que 80% das oportunidades geradas, que sejam elas 10 ou 200 por mês, a grande parte perde a força da vontade de quem está procurando uma escola no processo de atendimento, tá? Isso tem algumas variáveis, que a gente vai decorrer por elas aqui, mas o que a gente vê de ponto crítico é que a grande parte das escolas, eles sentem, por exemplo, cara, não estou gerando quantidade de oportunidade suficiente. Tem escola que realmente tem um fluxo pequeno de oportunidade, tá? Mas mesmo quando você tem um fluxo pequeno de oportunidade, mais um motivo para que eu tenha o melhor atendimento e o melhor aproveitamento das oportunidades, que é o que a gente não vê na grande maioria dos cenários. Porque hoje, turma,
com toda a tecnologia evoluindo, os anúncios principalmente evoluindo, e quem está aqui comigo já sabe que é lei. A gente aqui, por exemplo, no Matrículas, não vai fazer vocês gerarem dezenas de oportunidades sem anunciar. É óbvio que tem que anunciar. A gente anuncia tem 15 anos. Então precisa ter o anúncio. Mas só ter o anúncio não é o suficiente. Só ter a melhor estratégia de captação de oportunidade não é o suficiente. Então, eu preciso também ter um protocolo depois que essa pessoa levanta a mão para falar com a minha escola. E que normalmente as escolas perdem ou deixam a desejar nesse processo. Aí que a gente fala da inteligência artificial. E nós vamos entrar nesse contexto aqui na frente. Então, quando a gente fala de hoje em dia, e o que a gente costuma ouvir e ver acontecendo essas pessoas fazem gestão, esses donos de escola, os comerciais, os gestores, eles fazem gestão do quê? Dessas oportunidades dentro de planilha, dentro de um próprio WhatsApp ou WhatsApp pessoal, e a demora na resposta, tá? E até a gente colocou como se fosse a receita do fracasso. Ou seja, quando eu falo planilha, WhatsApp pessoal e demora, o que tem a ver com IA isso, Fusco? É um complemento, tá? Até porque, turma, se hoje vocês não usam nenhuma plataforma para gerenciar a oportunidade, hoje, por exemplo, vamos supor que a Jacinara fala para mim o seguinte: Fusco, hoje os leads que chegam para mim, eu só troco figurinha com eles no WhatsApp e coloco uma etiqueta neles. Só para eu saber o que está onde, em que momento está o quê. Se esse cenário é o que está acontecendo hoje na sua escola, nós estamos deixando dinheiro na mesa. Isso é o primeiro ponto. Tanto é que a nossa apresentação hoje, a nossa aula de hoje, ela é constituída em 3 pilares. A IA é uma delas. Mas a IA sozinha também não faz o jogo. E onde é que eu estou trazendo esse contexto e o do porquê? Se o processo de venda, tá? Processo de venda, não de captação de oportunidade, depois que a oportunidade é gerada, se o processo de venda depende de uma planilha de Excel, o WhatsApp pessoal da secretária, o WhatsApp da escola, que normalmente as pessoas que são responsáveis não conseguem ficar debruçadas todos os momentos do dia, e torcer para alguém lembrar de responder, alguém responder ou ter próximos passos, não existe processo. E daí você não vai ter nada de garantia e ocasionalmente perda de matrícula. Então, a base de usar IA não é só porque IA é bonito, está no contexto, vai fazer um trabalho de um humano e vai responder com mais velocidade. Não, turma. Tem processo por detrás disso. Por isso que a grande maioria que a gente vê tentar implementar a IA para fazer um pré-atendimento de oportunidade, dá com os burros da água. Porque não tem um resto funcionando, tá? Mesmo que ela seja protagonista da nossa história. Então, por que eu falei para vocês dos 3 pilares? Aí, lembra que eu falei do café e da caneta e bora prestar atenção? Aqui vai começar a descer um pouco, subir o nível técnico. A gente precisa aumentar um pouco a explicação sobre. Vamos lá. Quando a gente fala de tripé de conversão, nesse tema da live, a gente está falando do CRM, estamos falando de um agente de IA, estamos falando de WhatsApp API. Vou explicar cada um aqui rapidamente para quem não sabe o que é, tá? O que é um CRM, turma? CRM é um sistema Customer Relationship Management, que é basicamente essa palavra fresca em inglês, é uma ferramenta que faz gestão de oportunidade. Ou seja, você vai saber em qual etapa aquela oportunidade está no teu funil de venda. Se é no primeiro contato, segundo contato, terceiro contato, quarto contato, conseguir contato com o cliente, agendei uma visita, a visita foi efetivada, eu fiz uma matrícula. Isso é um funil de venda. E o sistema te traz essa transparência. Beleza. Aí nós temos a organização por etapa. O que mais que o CRM pode te ajudar? Automatizar tarefas, por exemplo. Se você tem um agente de IA plugado no teu WhatsApp API dentro do seu CRM, você pode fazer toda essa cadência de tentativas de contato automático, programando isso. Que um ser humano, e eu aposto, boto a minha mão no fogo aqui, que ninguém tem alguém dedicado 100% ao time comercial da escola
que fique em prol só de responder mensagem e fazer follow-up, né? Fazer acompanhamento de oportunidade. Tenho certeza que ninguém tem. E para otimizar esse processo, a gente deixar menos coisa no gargalo, tem alguns processos que a gente pode automatizar. E a IA, junto com esse stack de ferramentas, ela vai fazer não a substituição, mas otimizar o resultado dessa estratégia. Então, o CRM é onde a gente vai, basicamente, gerenciar as oportunidades. O agente de IA, ele vai atender as oportunidades 24 horas, 24/7. Eu até, poxa, levanta a mão aí, quem não recebe mais oportunidade fora do horário comercial do que no horário comercial? E daí o time todo tá lá, prontidão, das 9 às 18, bora, cadê as oportunidades? Daí vem 2, e daí você tem um time de 5. Aí dá 19, 20, começam a cair as oportunidades, aí essa pessoa espera até o dia seguinte para receber um feedback do teu time, às vezes o time atrasa, às vezes o café está atrasado, o time chega às 9h30, chega às 10 horas, aparecem outras coisas na escola para resolver, que ele não tem uma demanda específica só do comercial, e quando ele vai responder, ele fala, custa tanto, está aqui a apresentação do projeto pedagógico, isso aqui é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e daí ele espera. Ele acha que ainda está nos anos 2000, fazendo matrícula. Então, a IA, o que ela vai fazer? Obviamente, a gente não vai comprar um robô com toda a inteligência do mundo para cobrir o trabalho de um ser humano no 100%. Não. Vocês vão entender também os pré-requisitos que a gente precisa ter para ter um mínimo bom agente de IA fazendo esse pré-atendimento. Tá? Natural e conversacional. Só que, turma, para rodar isso hoje dentro da lei, e que eu digo lei não civil, mas lei de ferramenta e da internet, eu não posso ter um WhatsApp convencional. Hoje existem 3 tipos de WhatsApp. O WhatsApp que o Armindo usa no celular dele pessoal, que é um WhatsApp pessoal. A gente tem um WhatsApp Business, que seria o famigerado para negócio. E a gente tem o WhatsApp API. A grande diferença é que o WhatsApp pessoal hoje, você não pode usar ele para fazer nenhum tipo de propaganda. Você não pode conectar em nenhum dos teus canais de propaganda para usar ele como referência viável. O WhatsApp Business, é aquele que você coloca nas suas propagandas ali no Instagram, no Facebook, no teu site. O WhatsApp API, turma, é dentro da nuvem do Meta. É um número destinado para marketing, serviços e algumas outras variações que eu não vou entrar nesse contexto agora aqui com vocês. Mas por que ele tem que ser API? Para que a gente consiga conectar um agente de IA conversacional, eu preciso ter um WhatsApp API. E existem plataformas de CRM que você já faz essa configuração nativa disso daqui tudo, em um lugar só. Tá? Então, existem métodos mais difíceis e mais técnicos, que você tem um CRM, você cria seu agente, você cria sua conta do WhatsApp API, sim. Só que, por exemplo, alguns pontos do WhatsApp API que é diferente do WhatsApp Business, ele tem uma janela de abertura de conversa de 24 horas, não é um WhatsApp que você vai ficar trocando mensagem e abrindo novas conversas a partir dele. É uma ferramenta que a gente vai usar simplesmente para captação de oportunidade, que eu vou plugar ela dentro ali dos meus anúncios, que eu vou colocar ela no meu Instagram, que eu vou colocar ela em ferramentas que me trazem novas oportunidades. Por quê? Ele só vai servir para isso. Existem, eu não vou entrar no detalhe, mas qualquer dia a gente pode falar só sobre o WhatsApp API aqui, porque ele é uma ferramenta de suma importância. Só que daí você também tem um pagamento avulso por mensagem, tem algumas coisas, algumas características do WhatsApp API que você não tem no business, muito menos no WhatsApp pessoal, e ele é imprescindível. Por exemplo,
Tem muita gente que toma bloqueio na conta do WhatsApp Business fazendo propaganda, porque infringe as normas do Meta, e daí ele acaba banindo o teu número de WhatsApp, dependendo do que você fizer com o número de WhatsApp, tá? É um bicho de 7 cabeças ter um WhatsApp API? Não, turma. Como eu disse para vocês, hoje tem CRM no mercado, ou ferramentas no mercado, que você já consegue unir essas duas coisas numa única plataforma, sem precisar ter propriedade técnica para configurar, tá? Então, repetindo, os 3 pilares que trabalham juntos para automatizar as matrículas, se a vontade de vocês é olhar para vocês ali na semana e enxergarem a agenda do Google Agenda com novas visitas na sua escola, sem depender de uma pessoa, isso aqui precisa existir. Ah, Fusco, o CRM assim é de suma importância. Eu bato isso como religião, porque sem isso não tem organização. Existem ferramentas que vão rodar só essas duas? Sim. Existe ferramenta para usar só essa aqui? Sim. Mas se você... bom, primeiro que o que a gente traz aqui é o que a gente prega, é o que a gente ensina, é o que eu aplico nos alunos, nos clientes, e a gente sabe que dá certo. Então, eu estou trazendo a base do método do matrículas automáticos, tá? E eu não vou mostrar para vocês algo que a gente não confia, ou não acredita, ou não faz, tá? É muito técnico? Tem os seus graus de parte técnica, mas nada é impossível com o passo a passo que a gente vai compartilhar aqui com vocês, tá? Claro até aqui? Posso dar um gole na água? Tá todo mundo vivo ainda? Pegando aí, entendendo? Eu vi que a Márcia acabou de chegar, a Jacinara está aí também, a Dicla parecia que estava dentro do carro, a Cleisiane também parecia que estava dentro do carro. Mas tá tudo bem, o importante é que vocês estão aqui. E, turma, não nos gabando, mas esse tipo de material aqui não é qualquer negócio que vai parar para ensinar vocês aqui passo a passo do porquê, o que, como, e quando e onde, tá? A ideia é ajudar vocês o máximo possível com as nossas lives de segunda. Bom, eu acabei dando um detalhamento muito grande ali no slide anterior, mas eu vou pincelar aqui com vocês. Qual que é o pilar 1? CRM, como eu disse para vocês, que vai ser o cérebro. Eu normalmente falo que é o coração da operação, porque ele está centralizado, é onde mora o dinheiro, né? As oportunidades estão ali, dentro do teu CRM. Então, cada lead tem um perfil completo, com todas as informações, cada pai e mãe que entra em contato está ali com todas as informações, vai ficar o histórico de interações registrado na oportunidade, porque, vou dar um exemplo, isso é importantíssimo. Quantas pessoas vão e vêm na tua escola de novos funcionários que vão ser responsáveis por essa área? Imagine se toda vez que você mudar de responsabilidade, alguém do teu time ou alguém do time sai e você tem que substituí-lo, a pessoa não ter o histórico registrado. Ah, Fusco, mas lá no WhatsApp dá para ler as mensagens. Ótimo, mas e as notas? E os detalhes que foram tomados no decorrer da negociação? Tem que estar lá no CRM. E no WhatsApp você não vai conseguir fazer isso. Na planilha, muito menos. Você vai tomar nota e vai ficar tudo lá. Parece aquele monte de... Sabe, aquele monte de papel de receita que a avó escreveu e foi juntando e se perdeu por algum canto e hoje ninguém mais tem uma receita da avó. Por quê? Porque não organizou no lugar, porque não tem processo. Então, o CRM, você vai ter o perfil completo, porque você vai captar as informações da oportunidade, vai preencher lá dentro. Histórico de integração, de interações, mesma coisa, que eu acabei de explicar. O status daquela oportunidade, em que etapa do meu funil de venda aquele lead está, sempre vai estar atualizado. Os dados integrados com o IA e o WhatsApp. Turma, tá vendo todo esse trem aqui de cima, que é mínimo, estou dando base mínima aqui. A IA consegue preencher para a gente, a IA consegue fazer isso para a gente. Ela bem instalada, eu estou, assim, otimizando grande parte do meu tempo para ter isso, tá? Aí, sem o CRM, as informações espalhadas em planilhas, e-mails e cabeças, enfim, fica uma bagunça. A gente não sabe o que está acontecendo realmente,
e a IA não vai ajudar a fazer essa organização. E com ele a gente acaba centralizando tudo em um lugar só, conseguindo conectar com as ferramentas e fazendo com que fique cada vez mais acessível e mais prático. E daí a gente vem para os pontos positivos ali, os pontos em questão de ter um agente de IA fazendo pré-atendimento na tua escola, das oportunidades. Ele não vai demorar 4 horas para responder, e isso daqui é média de mercado, tá? Não é chutômetro. Então, responde instantaneamente. Se você programa o cérebro dele, vocês já vão entender quando eu for falar sobre isso, mas ele vai fazer pergunta qualificadora. Aqui está falando série, renda, interesse, só que a gente vai mais a fundo, porque senão ele vira um tirador de pedido. E tirador de pedido por tirador de pedido, eu boto só um formulário. Nome, e-mail, telefone, que série, quantos anos seu filho tem, quanto você quer pagar. Aí eu boto só um formulário e está tudo certo. Mas a missão do agente é preparar essa oportunidade para a visita, não só agendá-la. Tá? E essas informações ficam salvas no seu CRM, no histórico da conversa. Se a sua agenda é organizada de visita, por exemplo, você tem o Google Agenda, e ele está organizado para receber visitas, eu não sei como é que vocês fazem a gestão das visitas na escola de vocês, mas vamos supor que vocês usem o Google Agenda. A própria ferramenta, o próprio agente, junto com o CRM, consegue agendar essa visita automática. Então, se vê a oportunidade da sua propaganda, ou do seu Instagram, ou de qualquer outro lugar, veio a oportunidade, a sua IA atendeu, pré-qualificou e passou pelos requisitos de pré-qualificação, ela pode agendar sozinha. Ela pode dar opção para a oportunidade, olha, eu tenho essa e essa data, qual que você prefere? Confirma os dados para mim. Acabou. Visita agendada. E ela ainda, dentro do CRM, faria o papel de lembrete da visita agendada, certo? Então, além de agendar a visita automaticamente, ela funciona 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem essa de feriado, madrugada, nada disso. Então, obviamente, né, turma, que quem está do outro lado do telefone vai saber que se ela mandar uma mensagem para vocês 11 horas da noite, não vai ser a Márcia que vai estar respondendo para ela. Mas o objetivo não é falar com a Márcia. O objetivo é entender como a gente vai ajudar ela naquele momento de procura. Esse é o primeiro ponto. Então, quem tem esse atendimento mais rápido, vocês concordam comigo que está um passo à frente? É como se tivesse 2 lojas de chocolate na rua, uma tivesse self-service na porta, que você tira só botando dinheiro, e a outra está fechada no horário, fora do horário comercial. É óbvio que a outra vai vender muito mais. É óbvio. Mesmo que o produto seja rápido e de satisfação rápida, é óbvio que vai ter muito mais gente comprando do que está aberto 24 horas do que não está. Até porque senão não existiriam negócios 24 horas. Né? E hoje a gente sabe, com a ansiedade do público e o horário de vida do público, eles não vão mandar mensagem para vocês 10h30 da manhã. Vai ser a menor fatia. Se eu mostrar para vocês todos os donos da escola que se inscrevem para as nossas lives de segunda, não tem quase nenhum dono de escola que preenche para estar com a gente nas lives dentro do horário comercial. Mas a gente tem um processo validado fora do horário comercial. Então, nada que a gente ensina aqui, eu não faço. A gente não faz, a gente faz. Então, e tem mais um ponto que é excelente. Quantas pessoas, né, quantos donos de escola entre vocês, por exemplo, que não sofrem, por exemplo, com demissão de funcionário, ou o funcionário indo embora, ou o funcionário passando mal no dia que você tem que fazer a reunião dos pais e tem 4 visitas para fazer. E atender as oportunidades no WhatsApp, que você está pagando anúncio todo santo dia para aparecer. A IA não passa mal, turma. A IA não te processa. Não acontece nada disso. Então, a gente tira o fator humano. Existe o fator humano por detrás da IA? Com toda certeza, é porque eu estou aqui justamente para ser o fator humano atrás da IA. Transformar vocês no fator humano. Mas é para isso que ela serve.
por uma quase que substituição e otimização. Nós estamos pensando em subir o degrau, né? Como diz aqui, e eu nem tinha terminado de explicar, mas a IA não substitui pessoas. Ela libera a sua equipe para fazer o que realmente importa, vender. Boa? Vou dar mais uma pincelada no WhatsApp API. Eu não ia colocar o WhatsApp API aqui para falar, mas eu acho que é legal vocês já terem uma noção de contexto, tá? Porque, turma, a gente tem que estar antenado em tudo que está acontecendo e o WhatsApp API já é uma coisa que já está no mercado há mais tempo e é um canal oficial do WhatsApp para empresas, tá? Então, hoje, por exemplo, se você for, sei lá, Fusco, eu tenho aqui uma lista de 800 pais, eu tenho um telefone de 800 pais aqui, vamos fazer um disparo em massa para esses pais, aqui no número do WhatsApp Business da sua escola. Não vai demorar 1 hora para você ser banida do WhatsApp, porque você está usando uma ferramenta que hoje existe uma ferramenta própria para isso, que é o WhatsApp API. E quando eu falo API, turma, ele não serve só para disparo em massa, não só para fazer, não só para fazer automação. Ele serve para conectar o seu agente de inteligência artificial, porque ele é conectado pela nuvem. GPT todo mundo ouviu falar já, né? Só balança a cabeça aí para mim. Vocês já ouviram falar no GPT? Chat GPT, certo? A base de dados da OpenAI, basicamente, é o que sedeia tudo que você ouviu falar de inteligência artificial, a grande maioria. Lembrando que, quando a gente fala de inteligência artificial para atendimento, turma, nós estamos falando de uma inteligência artificial generativa, certo? Então, quer dizer, não é que ela tem vida própria. Alguém desenha como se você estivesse treinando alguém para a tua equipe e ela faz exatamente o que você manda, diferente de alguns funcionários. Mas ela faz exatamente o que você manda, certo? Quando eu falo em generativa, eu estou usando a base de dados de uma inteligência artificial como se estivesse conversando com o GPT. Para quem participa das nossas lives, sabe que aqui no método, por exemplo, eu tenho dos meus 3 principais pilares, que é posicionamento, captação e conversão. A gente aqui do Matrículas, quando a gente ensina nosso método, eu dou o acesso dos nossos agentes, como se ela estivesse conversando comigo, só que usando o GPT. Então, eu crio um cérebro, eu já vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui. Neste trâmite, nessa estratégia, e como eu estou apresentando a IA aplicada na captação de aluno para a parte de atendimento, de venda, é a mesma coisa. Nós vamos criar um robô, um ser humano, que faz esse trabalho para a gente. E existem opções hoje, por exemplo, falando do WhatsApp. Fusco, se eu não tiver o API, eu consigo rodar IA? Você consegue, mas você vai ter problema. O WhatsApp API é pago, Fusco? Sim, ele é pago. Fusco, eu vou gastar muito dinheiro no WhatsApp API? Hoje não. Já foi. Por quê? O WhatsApp API cobra por mensagem. Dependendo da origem dessa oportunidade, ele vai cobrar a abertura da conversa. E essa conversa ela fica aberta por 24 horas sem que você precise pagar mais, a não ser que a pessoa inicie a conversa. E toda vez que vocês forem iniciar uma conversa com essa pessoa, a gente tem que ter uma aprovação de template pelo Meta. Eu não vou entrar nesse detalhe para a galera não ficar tipo, poxa, mas então é praticamente inviável utilizar o WhatsApp API. Mas não é tanto assim como parece, tá? E como tem um detalhe muito mais técnico e eu não quero que ele vire o holofote, eu quero que vocês saibam que o melhor caminho para aplicar um agente de IA para pré-atendimento da tua escola e agendamentos de visita qualificada é você ter um CRM, um agente de IA bem treinado e o WhatsApp API, tá? Então, todo mundo sabe que o Brasil, não sei se vocês sabem, mas é o segundo país do mundo que mais usa o WhatsApp. Então, a grande parte do mercado é do Brasil. A expectativa de resposta, porque vai estar plugado a IA, ele é oficial, então você não toma risco de tomar bloqueio, nenhuma... Assim, e bloqueio, estou falando de perder número, tá, turma? Não é tipo bloqueio temporário, acabou o teu WhatsApp, você vai ter que arrumar um novo.
Então, o WhatsApp API não precisa, você não corre esse risco. E, além disso, você pode deixar ele com uma carinha mais profissional. Vocês já devem ter visto aqueles WhatsApps que tem selo de verificado, tem uma foto da empresa, tem um perfil comercial diferente. É como, sei lá, o atendimento da Porto Seguro, ou quando você vai falar no McDonald's. Então, hoje vocês podem ter isso para a escola de vocês acessivelmente, tá? Não tem que pagar fortunas para ter isso, mas é de suma importância que você use o WhatsApp API para fazer essa estratégia vinculado à inteligência artificial, tá? E aquela hora que eu comentei com vocês aqui do ChatGPT, é porque qualquer plataforma, tá? Vocês vão ouvir diversas, eu vou até falar algumas aqui. Mas qualquer plataforma que vocês forem contratar para montar esse agente, por detrás do agente tem o GPT. A base de dados é criada a partir do modelo da inteligência artificial. Sabe quando quem está mais viciado em usar, quando você monta o tal do prompt? A gente vai montar um prompt para colocar no cérebro do teu agente. Só que ele joga através do WhatsApp API e essa sua IA, a ferramenta que você estiver usando, ele vai mandar esse sinal lá para o GPT e o GPT vai te devolver com a resposta. O GPT vai ser teu agente. Existem outros modelos de linguagem? Sim, mas no GPT, a grande maioria das ferramentas disponíveis no mercado usam, a base de dados do GPT, tá? Daí, aqui é a jornada automática. Como é que funciona realmente na prática? O pai envia uma mensagem no WhatsApp, lembrando que tem plataformas que não precisa ser só no WhatsApp, tá? Dá para você fazer isso no Instagram. Ou até no formulário do teu site, tá? A IA pode funcionar em diversos ambientes, mesmo sendo uma única IA. Pai envia a mensagem. O agente, se você quiser, ele pode responder em milésimos. É legal deixar alguns segundos ali também para não ficar um negócio tão fake. Você programa o cérebro dele para qualificar aquela oportunidade. Não para fazer a apresentação da sua escola. Não para cuspir um monte de informação desnecessária. Até porque você concorda comigo que se eu ficar cuspindo informação da escola e a pessoa visitar, o que você vai apresentar para ela na escola? A mesma coisa que você mandou no WhatsApp? E lembre-se, que eu falo em todas as nossas aulas, quem está no holofote são eles, não nós. Então, qual que é a preferência? Eu ouvi o problema deles, não falar sobre a nossa solução. Então, eu entendo o problema deles, e daí eu falo sobre o problema deles dentro da nossa solução. Por isso que isso daqui existe. Pré-qualificação de oportunidade. Aí eu agendo a visita. Ah, Fusco, mas tem uma doida lá que ela quer muito agendar a visita. Ela quer vir aqui de qualquer jeito. Beleza? Se você não pré-qualificar, sua visita vai ser mais difícil em converter. Você não sabe o que resolver. Matricular é um problema que a pessoa, você já sabe no momento que o pai chega. Mas a venda acontece no porquê. E todo esse processo, não quero entrar na parte de técnica, mas todo o processo, hoje, se você coloca um ser humano nesse meio de jogo aqui, 80% das oportunidades ficam para trás. E as que passam podem não vir tão qualificadas. Porque não tem padrão. Nem todo ser humano segue um script. Nem todo mundo sabe o que está fazendo, para ser sincero. Tem gente que está há muito tempo com a gente aqui e é difícil bater. Qual que foi o jeito? Botar um trem lá que não erra. Então, a IA faz com que a gente erre menos, que a gente acerte rápido, que a gente melhore o nosso processo. Tá? Então, além de responder rápido, ela vai perguntar de maneira inteligente, para a gente estar mais preparado para esse agendamento. E ela também pode, em configuração, trazer todas as informações que ela coletou durante essa conversa para a oportunidade, porque daí a Márcia vai fazer a visita, ela vai lá olhar no CRM dela e ela vai ver que a IA me falou, putz, ó, esse pai, o problema dele
teve bullying, ele tem um pouco de TDAH, ela não tem segurança na escola, a direção não é presente, pronto, ela já pegou meia dúzia de gancho para passear com esse pai pela escola com outro pitch de venda. Aumenta a taxa de conversão, sem sombra de dúvida. A gente foi rápido, a gente entendeu o problema e a gente deu o show na visita. Tá? Lead qualificado, visita na escola, sua equipe focada em vender e não responder mensagem. Deixa a IA fazer o trabalho chato. Programa a ferramenta para fazer o trabalho chato. Nem todo mundo que entra em contato com a escola de vocês responde já logo de cara quando o seu atendimento é rápido, vamos supor. Mas quem que vai tentar continuar fazendo essa tentativa de contato? A IA. E com certeza a grande parte hoje das escolas perdem a oportunidade porque só fala com quem segue falando, ou só fala com quem realmente tem um desejo genuíno de conhecer vocês de alguma forma. E a gente sabe que não é a realidade de todas. Então, a gente tem que aproveitar cada oportunidade. Bom, ponto A. Antes de eu puxar aqui, tirando o Armindo, tá? Tirando o Armindo, que ele já vai participar da nossa próxima turma do treinamento ao vivo, tá? E estou muito feliz, cara, que tu vai participar. No final aqui da live, eu também quero convidar vocês, porque agora, no dia 12, na próxima quinta-feira, para quem não está no nosso treinamento, na próxima quinta-feira, a gente vai abrir uma live às 20 horas, tá? Depois eu mando os detalhes para vocês no grupo. A gente vai abrir uma live às 20 horas, debruçando nos 4 pilares do nosso método, explicando tintim por tintim do nosso método, obviamente de uma forma encapsulada, e no final nós vamos abrir a oportunidade única para vocês entrarem na nossa próxima turma do treinamento, tá? Então, quem tiver interessado, eu vou deixar o link lá dentro do nosso grupo, além do link de avaliação da live de hoje. O senhor Armindo já antecipou e já está com a gente para o próximo treinamento, que já começa agora no dia 18. Mas dia 12, na quinta-feira, às 20 horas, nós vamos abrir a porta para quem quiser participar da nossa próxima turma do treinamento, tá? Beleza, continuando aqui. Ponto A ao ponto B. Como eu disse para vocês, isso aqui é número do mercado, tá? Então, escolas brasileiras, baseado no que eu trouxe aqui na apresentação. Então, ponto A é quem não tem nada de estrutura que a gente trouxe aqui. E o ponto B é com a estrutura implementada. Então, a gente sai de uma taxa de conversão de venda de 3%, que é a média de mercado, para bater 8, 9. Uma melhoria de 200%. Tempo de resposta, obviamente 4 horas, pode ser menos do que 1 minuto. Crescimento gigante. Para quem não sabe o que é no-show, no-show é quando a pessoa não aparece, né? Não apareceu no show. Ela não veio. Então, eu agendei a visita, ela não compareceu. A média do mercado de quem não faz um processo de lembrete, que não tem automação, não tem IA vinculado a esse processo de lembrete da pessoa do evento, a taxa de no-show é de 45%, ou seja, metade quase do que vocês agendam para visitar não comparecem. Com automação, bate de 15 a 20, que é um número muito melhor, né? Então, taxa de aproveitamento de todo o suor da equipe é muito maior. Custo por lead. Quando a gente fala de... Ah, Fusco, mas o que a IA tem a ver com o custo da oportunidade? Obviamente, se eu estou aproveitando mais as oportunidades, eu tendo a ter um custo menor por oportunidade. Por isso que ela gradativamente vai te mostrar um caminho que você vai ter mais resultado, porque você tem um CRM sabendo o que está acontecendo, um agente atendendo para você, e você está entendendo o caminho que aquela oportunidade está passando no teu funil de venda, você passa a investir não aonde você está tentando, mas aonde você tem certeza que está te trazendo recurso.
Ou seja, você pode economizar até 50% do teu investimento em anúncio, tendo uma boa gestão de oportunidade e um atendimento de IA. E, óbvio, redução do time de atendimento. Porque às vezes você tem 5 aí, mas que 5 que às vezes só ter um olhando já estava bom o suficiente, né? Então, você cai de 5 para 30 minutos por dia, nós estamos falando de 90% de redução. Bora. Não quero que vocês... que eu sei que tá de noite aí, a galera tá cansada do dia, mas, turma, essa aqui vai ser a parte mais importante do que eu vou falar. E se para você está tarde aí, acabei de olhar no meu telefone aqui onde eu tô, já é 20 para meia-noite. Então, vamos embora. Seguinte. O que eu preciso fazer para poder implementar o que a gente trouxe até aqui? Primeiro, vamos mapear seu funil, tá? Antes de qualquer contratação, lembra que eu falei para vocês que o agente de IA, turma, ele não trabalha sozinho. O agente de IA, ele é burro. O anúncio do Meta é burro. O Google Ads, mesma coisa. Eles só vão começar a funcionar a partir do momento que eu faço o gerenciamento dele. Ou seja, por detrás da IA, tem que ter um humano. E antes de eu escolher a IA, o que eu preciso ter claro no meu processo? Como é que é a primeira conversa? O que você pergunta quando o pai entra em contato? Qual que é a sequência de perguntas que você faz? Quando que você marca a visita? E o quando não é tipo o quando do dia da semana. É quando é o momento de você falar, vamos marcar uma visita? O que você diz para convencer a pessoa? Ou trazer ela para a tona do problema que ela trouxe para você? Isso daqui, turma, é o princípio do cérebro que a gente vai implementar na cabeça do teu agente. Então, não adianta contratar a gente na internet. Não adianta chegar para mim e me pedir, Fusco, monta um agente para mim aí. Eu não vou montar se isso não estiver claro. Isso é o tá? Mapeamento do teu funil. Porque quanto mais vago for essa informação, vai ser mais um funcionário que não está a fim de trabalhar. E pode ser pior. Tá? 2. Quando eu falo de ter todas as respostas prontas, é óbvio que a gente não vai ter todas as respostas prontas. Mas a gente tem que dar um direcionamento claro para a IA. Então, se eu tenho, por exemplo, um PDF institucional, né, uma apresentação institucional da minha escola, você pode transformar isso tudo em texto, com a própria IA, e dar para ela de informação, valor de mensalidade, qual que é a série do filho, os horários das aulas, se existe algum tipo de desconto, se você quiser colocar isso lá dentro, como é que é o processo de matrícula. Então, eu estou fazendo... São só essas perguntas que a gente tem que fazer? Não, turma. Quanto mais detalhado eu montar a cabeça desse ser humano, que não é um ser humano de verdade, né, mas a cabeça da IA, mais próxima a um ser humano ela vai ser. Ou melhor. E a tendência é ser melhor, porque aqui ela já vai estar com basicamente tudo detalhado. Eu preciso ter um FAQ, que é as perguntas frequentes? Sim, precisa ter, é importante. Mas melhor do que isso é dar o direcionamento para a IA do que ela deve responder, quando ela deve responder, o que ela pode e o que ela não pode. Tá? E, obviamente, o time tem que estar preparado. Ele libera pessoas, mas ele exige preparação do time. Então, nem sempre quer dizer que, porque a gente tem uma IA, que o humano não vai entrar. Quantas vezes em atendimento, eu quero que vocês façam esse exercício, quantas vezes em atendimento ali que você está conversando, que chega um momento que acho que a IA do cara ou a automação da empresa está tão ruim que você fala, eu quero falar com um humano. E pode existir esse momento no negócio de vocês. Óbvio que não vai ter um ser humano lá 2h da manhã. Mas vai ser redirecionado para o teu time. E o teu time vai ter que entender o momento, ler o histórico e continuar a conversa a partir dali. Tá? Então, isso é importante ter no processo de treinamento com o time. Um novo papel também, que você não vai precisar
copiar e colar 100 perguntas e 100 respostas iguais. Aquele trabalho braçal contínuo que um humano está fazendo só dentro do horário comercial. Ela vai focar em o quê? Em relacionar quem está qualificado, quem já está pronto, ou quem não agendou ainda, mas ela viu que no histórico, junto com a conversa da IA, porque, aliás, o teu time pode, sim, e deve ter acesso às conversas que estão acontecendo ainda dentro do ambiente da IA. Porque ela pode, em qualquer momento, pegar o bastão e falar, não, me dá aqui, aqui eu vou continuar esse atendimento, porque eu sei o que está faltando para agendar essa visita. Então, sim, mas daí ela vai ser seletiva, ela não vai ficar copiando e colando resposta em todos os WhatsApp da vida até alguém responder positivamente por uma visita, né? E a confiança, quando eu falo acreditar que a IA vai fazer o trabalho, é que eu sei que dá um pouco de medo, às vezes, para quem não está acostumado, que ela acha, puta, eu vou soltar todas as oportunidades na mão de uma coisa que eu nunca testei, ou que eu nunca vi, ou que eu só ouço funcionando. Turma, se a gente prepara ela minimamente bem, grotescamente bem, ela já vai funcionar melhor do que um ser humano. Isso não tem comparação. Ela só não vai funcionar se não der instrução direito para ela, ou minimamente a instrução. Eu não trouxe hoje nenhum exemplo de criação pronta, mas posteriormente a gente pode aprofundar um pouco mais, e no nosso treinamento a gente aprofunda isso, como configurar a plataforma, como é que eu monto esse prompt do cérebro, o que eu coloco dentro do cérebro do meu agente, como é que eu vou gerir esse meu agente. A gente ensina um pouco mais de detalhe, que em uma hora aqui eu não ia conseguir fazer com vocês todos. Mas queria trazer o contexto, porque muita gente não sabe nem o que, como e por onde começar. Então, a live de hoje é para que a gente tenha ou por onde passar, tá? Por onde começar e como começar a aplicar. Isso também é importante. Medir. Medir o que você tem hoje, porque senão você não vai saber se o que você está implementando com o agente de IA e todo esse processo que foi explicado até agora, se está melhorando. Então, quantas oportunidades você recebe por mês? Qual que é a taxa de conversão atual? Quanto tempo você leva para responder uma oportunidade? Qual que é a sua taxa de não comparecimento de visita? Quanto que você gasta por lead? Então, se você não mede, você não vai ter um parâmetro do A e B, né? Então, se você já não mede o A, já começa a medir o A para a gente poder dar essa sequência. E a gente também precisa ter um CRM estruturado. Se você não tem, é o momento de começar, turma. Estamos em 26 já. A gente tem que parar de perder oportunidade porque não está gerenciando bem as oportunidades. Em algum momento você pagou por isso, com tempo ou dinheiro. Esse pai chegou até você. Então, sempre estar com o CRM limpinho, em dados, não ter mais de uma pessoa repetida, enfim, manter a organização, padronizar ali o processo visual, nome, telefone. E, turma, se vocês nunca, até vou dar um disclaimer aqui, se vocês nunca usaram um CRM na vida e já vão plugar isso com a gente, isso daqui ele vai fazer sozinho. E dá um trabalho do cão fazer isso manual. Para quem é vendedor e está acostumado a mexer com o CRM, sabe que isso daqui é a parte chata. Preencher campo vazio, padronizar no telefone, organizar categoria. A IA pode ser programada para fazer tudo isso dentro do teu funil de venda. Automaticamente. Então, vocês selecionam o tempo de vocês para fazer coisas mais importantes do que atender isso e organizar o funil. Só chega no final do dia e olha e bota uma pessoa, um caboclo lá para poder ficar olhando e acompanhando isso algumas vezes durante o dia para ver se está tudo certo, tá? Então, como o CRM é o coração, ele que vai centralizar tudo. O agente vai ser seu funcionário e o WhatsApp um dos canais, tá? Fortalecendo aqui. IA não funciona, o agente de IA para pré-atendimento não funciona só no WhatsApp. Na Como, que é um CRM hoje de venda, você pode plugar o agente de IA da própria Como dentro do seu WhatsApp,
dentro do direct, né, das mensagens do teu Instagram. Se a pessoa responde um formulário no teu site com os dados de telefone, a IA pega aquele telefone e manda mensagem para ele via WhatsApp e começa a conversa por ali. Então, turma, dá para fazer muita coisa, tá? E uma coisa óbvia que para configurar todos esses detalhes, tem ferramenta, e eu vou mostrar para vocês para não ser o negligente aqui de falar que, cara, vocês vão precisar contratar alguém para isso, tá? É óbvio que se você for tentar estruturar todos esses detalhes sozinho, só com a nossa apresentação de hoje, vocês não vão conseguir no detalhe. Mas se vocês forem só, por exemplo, colocar um agente para funcionar, hoje tem ferramenta no mercado que se você fala com a ferramenta e ela faz o processo para você e monta o agente para você. Então dá. Não dá para plugar o CRM com WhatsApp API, com um agente e deixar tudo organizado. Aqui é um checklist do que vocês vão precisar fazer. Aliás, como eu prometi também, quando a gente entrega depois da avaliação de vocês da live, o material tem um checklist lá bonitinho que eu preparei com todo amor, detalhado do que precisa ser feito, tá? Aliás, até com referência de ferramentas que vocês podem usar, e a gente não ganha nada com isso, é para facilitar o trabalho de vocês, tá? Mas existe sim a possibilidade, por exemplo, de só ter um agente de IA dentro do teu WhatsApp fazendo atendimento. Tem. E tem plataforma que faz isso. Aliás, como eu disse, para não ser negligente, que a gente já está chegando no final, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Não ganha nada dos caras, tá? Nenhum mísero real. Papo AI é uma ferramenta que você vai ter um CRM não tão sofisticado, mas vocês vão ter um CRM e eles vão ajudar vocês a configurarem um agente de IA para fazer o pré-atendimento por R$ 97. Estou dando o ponto do ponto aqui, tá? É o melhor? Obviamente, ele não é o melhor, mas para quem não tem nada no atendimento, você vai ter resposta rápida, vai ter um aumento de taxa de conversão, vai ter novas, melhores oportunidades, lead qualificado e agendado, e ele funciona 24 horas. Então, existem outros, já mostrei aqui em diversas lives para eu também não ficar puxando o saco de ninguém. A Papo AI é uma ferramenta nacional, tá? Que eu já testei e funciona. O como, ó, vocês podem ver que eu tenho várias contas aqui de alunos e clientes nossos. Deixa eu ver aqui o preço. O como hoje, turma, deixa eu trocar aqui para real, que o preço é importante. O como não é uma ferramenta nacional, mas ele já tem a IA dentro do pacote dele. Então, você configura a IA dentro do próprio CRM. Tá? O plano que tem a IA é esse plano avançado aqui, ó. R$ 130 por usuário. Tá? Se você fechar um pacote de 6 meses com o Como, lembrando, como é uma ferramenta que não é nacional, vocês não vão pagar 130 por mês. Vocês já vão ter que assinar o valor de 6 meses vezes 130, tá? Tanto é que eu até puxo aqui, ó. Qual é o custo total? Você vai pagar R$ 780 para rodar 6 meses com o usuário, que é a média de 130. Você fechar 9 meses, baixa. Você fechar 1 ano, baixa. Você fechar 2 anos, baixa, tá? O básico dá para usar o agente, Fusco? Não. Ele fala recursos essenciais de IA, mas ele não funciona baseado no que eu estou apresentando aqui hoje para vocês, tá? Então, Fusco, eu vou ter que investir? Óbvio, turma. Aqui a gente tem que colocar a ferramenta para jogar. Às vezes pode não ser a realidade de todo mundo, mas se minimamente você não tem um CRM, seu time de venda
não está fazendo o trabalho que deveria fazer, você não está conseguindo qualificar a oportunidade, ter mais agendamento de visita, aproveitar os teus anúncios, o teu conteúdo, o teu tempo, seu boca a boca, uma dessas duas ferramentas já são o suficiente para ajudar vocês. Essa daqui, obviamente, como eu disse para vocês, ela é mais cara, mas ela tem um nível de complexidade maior, tem mais recurso. Essa é uma ferramenta mais simples. Se vocês quiserem apertar e começar amanhã, sozinhos, vocês conseguem. Tá? E já vai melhorar, óbvio, cada um tem um tipo de situação aqui, cada um tem um momento de negócio, time e assim por diante, tá? Por isso que aqui, no finalzinho da nossa apresentação, é importante você ter alguém junto com você. Ou se opta pelo mais simples possível para já começar a testar, ou conta com a ajuda de alguém para te guiar no processo, tá? Volto a dizer, a ideia não é vender nada para ninguém aqui, como a gente sempre promete, mas é trazer as melhores condições, opções e conteúdo, e o que está mais em alta para compartilhar com vocês. Turma, não menos importante, o Paulo chegou agora, pô. Acabou, Paulo. Não menos importante, lembrando que algumas das nossas lives de segunda às 19 são gravadas, então a gente leva algumas delas para dentro do YouTube, não são todas, para a gente dar valor também à galera que aí está cansadíssimo, mas está aqui, está presente, está participando, tá? Como de praxe, para quem não conhece, e para quem conhece, eu vou encaminhar agora no nosso WhatsApp ali o resumo em áudio, a gente faz uma versão de podcast, vou mandar o resumo em áudio da nossa apresentação, o infográfico, o link para avaliação, tá? Preencham a avaliação até o final, turma, porque se não preencher até o final, não ativa a nossa automação, o e-mail não chega na caixa de vocês. E a hora de preencher o e-mail, pelo amor de Deus, olha 2 vezes, para que daí você acerta o e-mail e a automação lê o e-mail e te manda o material. E dentro desse material não vai estar só o PDF da apresentação de hoje. Eu montei um checklist bonitinho ali para vocês fazerem esse diagnóstico dentro de casa, tá? Então, esse vai ser o material de hoje. E não menos importante, convido a todos que estiverem aqui e não já estiverem com a vaga garantida para o nosso treinamento, que começa agora dia 18, nosso treinamento ao vivo, que no caso, o senhor Armindo que está aqui com a gente já vai participar com a gente na quinta-feira agora. Fala, senhor Armindo. Murilo, vendo essa live de hoje sobre tudo que você falou, né, sobre todos esses processos aí, eu penso que eu não estou muito distante nem muito atrasado, só uns 50 anos, entendeu? Porque 90% eu vou ter que perguntar, já anotei aqui. Nós temos CRM, nós temos agente de IA, nós temos o WhatsApp API. Bem, eu sou meio jurássico, sabe? Por isso eu estou o importante aprendendo o tempo todo, né? Não, Graças a Deus, eu acho que sou uma escola aqui que talvez não esteja sendo tão afetada pela falta de tudo isso que você falou, entendeu? Porque nós temos uma quantidade de alunos bem expressiva, sabe? Mas, claro, podemos Não, melhorar. o ponto principal, e obrigado pelo comentário, o ponto principal é justamente estar aqui, e não adianta só estar aqui. É estar aqui e entender o que falta para melhorar dentro de casa. É por isso que a gente também está aqui todas as segundas para ajudar quem está querendo ser ajudado. E para não deixar de dar o convite, senhor Armindo, e obrigado pela oposição, agora na quinta-feira, turma, eu sei que é à noite, mas a gente prefere fazer à noite porque a galera também pede para a gente fazer à noite. Então, quinta-feira agora, dia 12, às 20 horas, nós vamos ter uma live direto ao ponto. O que é isso, Fusco? Nós vamos apresentar o método do matrículas de cabo a rabo e, no final, nós vamos dar uma oportunidade das pessoas que quiserem participar do nosso treinamento ao vivo, que começa no dia 18 de março, uma oportunidade exclusiva para a galera aproveitar e implementar cada detalhe que a gente ensina aqui, só que daí num nível de profundidade maior. Até comentei com o seu Armindo vai participar. Então, quem não for participar desse próximo treinamento, eu super convido vocês, e eu vou deixar o link lá no nosso grupo também aberto,
para o pessoal se cadastrar. O grupo já está lá dentro da nossa comunidade, chama Live Direto ao Ponto, para receber as notificações dessa live de quinta-feira, só para vocês não confundirem, tá? Não tem nada a ver com a live de hoje. Todas as segundas às 19, para quem não nos conhece, estaremos aqui e continuaremos aqui. Agora, a de quinta-feira não é que nem a live de hoje. Se preparem, porque vai ter bastante conteúdo, a gente vai abrir a caixa preta do método e ainda, de quebra, vai fazer um convite com uma oportunidade única para quem quiser participar da nossa próxima turma. Tá bom? Tá bom. Gente, acho que é isso. Olha, eu bati 21. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Fiquem espertos ali no grupo de WhatsApp, que eu mando próximos passos por ali. Qualquer dúvida, se alguém tiver também, o meu contato está lá dentro, é só vocês me mandarem mensagem e eu vejo vocês na quinta-feira, às 20 horas. Um grande abraço, turma.